Olá! 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 Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Raquel Malatesta. E hoje eu quero contar para vocês de como foi o processo para eu tirar o meu visto em 2023. Eu fui aprovada de primeira e nunca tinha saído do Brasil e hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Bom, gente, muito se fala sobre como tirar visto. E assim, se você se preparar, eu já dou aqui um conselho. Se preparando, tudo se torna simples. Muito eu vi lá no consulado, aliás, pessoas despreparadas. Nem sabia como que era até mesmo a maneira que se fazia a entrevista. Bom, vamos lá, sem enrolação. Eu dei entrada no meu processo no final de agosto, como eu falei, de 2023. Quero falar aqui rapidamente quais são os passos. O primeiro passo é você entrar lá no site do consulado e preencher a sua DS 160, que é o quê? É um formulário falando tudo sobre a tua viagem. Ali você precisa ser o mais sincero possível, porque esse formulário vai ser o formulário que eles vão se basear na hora de fazer a entrevista com você. Ou seja, as suas respostas precisam casar com o que você preencheu na DS 160, ok? A DS 160 não precisa ser preenchida em inglês. Ela pode sim ser preenchida em português. Eu dei preferência para contratar uma pessoa, que inclusive posso deixar aqui o contato dela, eu indico, para preencher a minha DS, tá? Porque a DS o formulário é em inglês, apesar de você poder traduzir, mas eu preferi contratá-la para que então ficasse tudo redondo, né? Tudo certinho, ok? Mas não tem segredo. Bom, depois de preenchido, você vai então fazer o pagamento. O valor do visto é $185, que vai dar em torno de R$ 900. Pagou, já vai liberar para o agendamento, para o CASV e a entrevista. Você pode conseguir no mesmo dia? Pode conseguir no mesmo dia. Primeiro você vai no CASV, colher as digitais e tirar a foto. Depois você vai para a entrevista. E aí você vai escolher um local que fica melhor para você, dependendo da região qual você mora no Brasil. Eu tirei em São Paulo. Não consegui agendar tudo no mesmo dia. Por quê? Só tava tendo para mim datas liberadas agora em abril, né, de 2024. Então aí vai uma dica. Só liberou uma data específica para você, agenda, depois você vai entrando, né, várias vezes quando você puder, para ir então vendo outras datas disponíveis, porque o que vai acontecendo? Vai abrindo novas datas e você pode aí conseguir antecipar, que foi o que aconteceu comigo. Só estava liberado para abril e eu fui entrando até que eu consegui. Em outubro desse ano, consegui no dia 5 o CASV e no dia 12 a entrevista. Eu tive que ir 2 vezes, preferi assim, porque eram as datas que estavam disponíveis para mim. Você pode reagendar quantas vezes você quiser. Eu fui no CASV primeiro, nenhum segredo, é tranquilo. O CASV, eu colhi então as digitais, tirei a foto. O CASV é só isso. É só a foto, é só as digitais, é tranquilo, você não precisa ficar nervoso. E aí então tem a entrevista. Se você vai fazer no mesmo dia, você vai pro CASV e depois dali você já vai pra entrevista, tá? No meu caso, eu fiz em 2 dias, voltei para casa, voltei para a entrevista. Eu vou falar primeiro como foi e depois eu vou dar algumas dicas da entrevista para vocês. Então, eu cheguei para a entrevista, estava cheio, tá? Na entrevista você não pode entrar com bolsa, nada disso. Você vai só entrar com os documentos. Eu vou falar um pouco dos documentos no final. Os documentos impressos ali, documentos originais, que é muito bom você ter na hora da entrevista, tá? E só. Você não pode usar nem celular, você não pode estar com o teu celular, ok?
Então, se você for com alguém, você deixa com alguém. Se você for sozinho, vão ter ali algumas pessoas que faz esse guarda-volumes e vai cobrar por isso. Eu não vou saber te dizer o valor, mas eles vão estar por ali guardando seus pertences para você. Você entra, você passa pelo detector de metais, você vai entrar lá, vai passar por uma fila, que é uma fila toda... fila, tal. E aí, nessa fila, você vai ser direcionado para uma cabine. Você não pode escolher, porque a gente tende a ficar analisando qual ali o cônsul é mais bonzinho, talvez, e tudo mais, né? E você é direcionado, tá? Para um cônsul. E também a cara não quer dizer nada, né, gente? A entrevista você faz de pé, então são cabines, tá? E à medida que você vai chegando mais perto, a pessoa que tá na fila, direcionando a fila, vai te conduzir para um guichê, né? Cabine, enfim. E ali você vai ficar. Então, no meu caso, ficou 2 na minha frente, eu fiquei atrás esperando ali naquela cabine. Dá para você ouvir um pouco, sim, da conversa, das entrevistas dos outros, porque é por um radinho que ela vai falar, porque o vidro é blindado, ela fica atrás do vidro, né? O cônsul, a cônsul, enfim. E ela fala para um microfoninho, e aí então transmite pelo radinho, você vai respondendo ali e vai passando. A entrevista é em português, não precisa ser em inglês, tá? Acho que até pode ser em inglês se você fala inglês, enfim. Ou se você colocar, tá? No preenchimento da sua DS 160, você colocar que você fala inglês, pode ser que eles vão querer falar inglês com você, por isso que eu falo. Seja o mais sincero possível nesse preenchimento da DS 160. Eu entendi muito bem o que ela falou, mas se você não entender, você pode pedir para repetir, pedir para falar mais devagar, não tem problema nenhum. Eles estão ali para fazer a entrevista com você e você precisa entender tudo o que ele falar. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, a minha entrevista, ela me deu ali bom dia, eu dei bom dia, eu procurei dar um sorriso. E tranquilo, procurei não transmitir a minha atenção, apesar de eu estar tensa, eu procurei não transmitir. E aí ela começou a entrevista. E eu vou falar aqui quais foram as perguntas que ela me fez. Bom, ela me perguntou quantos dias eu pretenderia ficar, tá? Ela me perguntou se eu tinha filhos, se eu tinha casa própria, o que eu fazia, no caso, o meu trabalho, onde eu pretenderia ficar, e se eu já tinha, né, no caso, eu coloquei até em asterisco essa pergunta, ela me perguntou se eu já tinha pisado nos Estados Unidos. Mas por que talvez ela tenha feito essa pergunta para mim? Porque o meu marido já tinha ido para os Estados Unidos. Então, talvez ela queria me englobar ali para ver o que eu iria responder, para ver se eu iria me sair bem ali na resposta, né, para ver se eu estava calma, se eu tinha entendido bem. Então, eu, né, respondi que não, eu não tinha ainda ido aos Estados Unidos, mas que meu marido, sim. O que eu procurei fazer, gente? Ser objetiva, mas também não ser seca. Ser tranquila, ser serena. Eu respondia o que me perguntava, até porque isso já é uma cultura do americano. Ser objetivo. E isso é ótimo para você. Você não vai se enrolar nas suas respostas. Não fique explicando demais. Só responda o que for perguntado. Porém, deixo aí uma ressalva. Procure ser sereno, tranquilo, não seco, não tenso, não sabe? Não, responda. Então ela, vou dar um exemplo. Quantos dias você pretende ficar? Olha, eu pretendo ficar 15 dias. Ponto. Eu deixava ela perguntar a próxima pergunta, ok? Então, isso é um conselho que eu dou. Essas foram as perguntas que a cônsul me fez. Okay. O que eu gostaria de dar como dica?
Estude a sua DS 160. Parece uma coisa óbvia, né? Até porque foi você que preencheu, você tinha que no mínimo saber. Mas no nervosismo, às vezes você preencheu, mas preencheu ali e não procurou reler. Gente, eu até levei a minha DS, na hora você não pode entrar com ela, mas dentro do carro eu fui estudando, eu fui relendo tudo que eu escrevi, para eu ser a mais próxima, até em palavras, do que estava na DS, porque todas essas perguntas que ela me fez já estava na DS para ela. E ela abre a sua DS 160 na tela dela ali na hora da tua entrevista. Ela vai comparar com o que você está falando, se bate. Por que isso, gente? Ela quer ver se você está preparado, se você realmente leva isso a sério, se você está falando a verdade. Às vezes alguém preencheu para você e você não sabe, você vai mentir, se alguém preencheu para você e você não viu, você vai falar uma coisa ali, na DS tá escrito outra. Então, gente, leve isso a sério. Eu vi gente do meu lado na fila, sem saber o que tava indo fazer ali. De verdade. Então, estude. Eu fiquei relendo. Outra coisa que eu fiz, eu assisti muito vídeo no YouTube. Então, se você está aqui me assistindo e pretende tirar o seu visto, parabéns. Você está realmente procurando informação e se preparando para a sua entrevista. Vá arrumado para a sua entrevista. É uma entrevista. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, como é que você vai? É o mesmo. É uma entrevista para te dar a permissão para entrar nos Estados Unidos. Então, vá, no mínimo. Você não precisa ir com saltão ou o homem ir todo social de gravata. Não. Mas procure ir de maneira mais adequada. No meu caso, eu coloquei uma camisa social. Eu fui com tipo um sapatinho assim, mais social também. E uma calça jeans. Eu tava meio que um esporte fino ali. Então, o cabelo lavado, com uma maquiagem leve, mas de boa aparência. Acho que isso é muito importante, tá? Porque a tua imagem também ela fala. No inconsciente fala. Outro ponto, tenha postura. Você está numa entrevista, então não pare ali na frente do cônsul de maneira relaxada, né? Ombros caídos, de qualquer jeito. Não, postura. Outra dica, olhe nos olhos da pessoa na hora de responder as perguntas. Olhar nos olhos traz confiança, credibilidade que você está falando a verdade, que você está certo, que você está preparado. E outra dica, leve todos os documentos importantes que baseiam cada afirmação. Então, por exemplo, você tem casa própria? Tenho. Ok, leve a comprovação que você tem casa própria. Um contrato, um documento. Se você tem carro, leve o documento do carro. Se você é casado, leve a certidão de casamento. Aquilo que comprova o que você está dizendo, o que você preencheu na DS. Por quê? No meu caso, ela não pediu nada. Porém, eu fiz questão de levar todos os xerox e eu fiz questão de uma forma que ela conseguisse ver que eu tinha os documentos em mãos. Por isso que é importante você colocar todos esses documentos, esses xerox, numa pasta transparente. Tá aí uma dica, tá? Porque isso vai mostrar para o cônsul que você está com documentos comprovando tudo que você está falando. Né? Já traz uma credibilidade também. Pediu, gente? Vai ali, tira. O que eu fiz? Eu separei por setor. Algo que era do meu casamento, um clips. Algo que era do meu apartamento, outro clips ali, no imóvel. Então, assim, para você não, na hora, não ficar procurando também, né? Às vezes o nervosismo traz isso. Dica extra: não compre passagens, não feche pacote de viagens sem o teu visto. Não faz sentido. Se você for negado, tomara que não seja, mas e se acontecer? Como é que você vai fazer? Outra coisa, se você comprou e ali na hora você acaba soltando o que você já comprou,
Cônsul não gosta de saber que você já se antecipou em comprar passagens. Não. Isso traz um bloqueio, sim, porque ele já pensa, ué, mas nem tem o visto e já comprou? Tá tão autoconfiante assim? Não feche nada sem a comprovação do teu visto. Quanto à espera na fila para poder fazer a entrevista. Sim, nós temos acesso ali a tudo, a gente está conseguindo ver tudo. Então, a gente consegue ouvir entrevista dos demais, a gente consegue ver quem foi negado. O que eu procurei fazer? Eu procurei entrar no meu mundo, né? O que eu fazia afirmações na minha mente, eu sou diferente das outras pessoas, as outras pessoas são diferentes de mim, não é porque teve gente que foi negado que eu vou ser negado. Eu tô aqui, eu me preparei, eu sei das respostas. E na fila eu fui lembrando as minhas respostas, lembrando da minha DS 160. E fiquei ali, concentrada na minha entrevista. Eu procurei não me distrair. Isso vai te trazer confiança e você vai ficar focado. Eu acho que ficar olhando muito para tudo que está acontecendo ao seu redor pode te deixar mais nervoso e, consequentemente, você estar na frente do cônsul preocupado, muito tenso, porque isso vai alimentando dentro de você, tá? Então, um conselho, se fecha ali no seu mundo, traz esse foco, vai lembrando aí as suas respostas da DS, fica concentrado que isso vai te ajudar muito a trazer tranquilidade na hora da entrevista com o cônsul. Eu respondi todas as perguntas da cônsul e ela me deu a aprovação do meu visto. Assim que o cônsul te deu a aprovação do visto, você vai receber um papel com essas informações. Ser colocado a tua aprovação, o teu visto certinho nele. Então, você não vai voltar com esse passaporte, vai ficar com eles, depois você vai ou retirar, ou ele vai chegar para você em casa. Vai depender como você colocou que você queria. Para encerrar esse vídeo, procurei ser objetivo aqui e passar para vocês. Se preparem. Revise a tua DS, construa realmente algo sólido. Qual é o objetivo da tua viagem? É férias? Quantos dias você vai ficar? Que isso seja claro, construa. Tenha esse plano certinho para você então preencher a DS e ir para sua entrevista. E eu tenho certeza que o caminho vai ser a aprovação, sem sombra de dúvidas. Eu quero desmistificar aqui. Tirar visto não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que existem pessoas que já tiveram ali algumas causas, né? Mais de uma vez, enfim, acho que foi negado e tudo mais. Porém, se o cônsul ele negou por alguma situação, ok, se prepare melhor, confie, tenha fé, faça a tua parte e vai dar certo. Ok? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aqui e eu vou também trazer mais vídeos agora com conteúdo nos Estados Unidos. Então, se inscreva nesse canal, deixa um like se fez sentido para você e se você conhece alguém que tá para tirar o visto também, já encaminha esse vídeo para ele, ok? Um beijo para vocês e até mais!